professores, tudo bem com vocês? Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de geografia, vamos pedir para que Deus nos abençoe, trazendo muita saúde, muito amor, muita paz para todos nós, certo? Bom, vamos ver aqui a nossa agenda. Nós hoje iremos fazer uma revisão da região norte e região nordeste. Eu vou abordar aqui alguns pontos principais dessas duas regiões, certo? E justamente para o nosso trabalho avaliativo, que será sobre essas duas regiões. Então, vamos prestar atenção, certo? Essa semana nós estamos na semana dos trabalhos avaliativos. Esse trabalho avaliativo, ele tem 10 questões, ele pode ser impresso, certo? Vocês podem imprimir esse trabalhinho e responder na própria folhinha, não tem problema, certo? Capricha na letra. E aí, depois de respondido, né, vocês vão entregar no dia 6 ou no dia 7 de agosto, das 8 às 12 horas, até o meio-dia, dessas duas datas, você vê qual é a data melhor, no Colégio Mitchell Educar, para a tia Regina, certo? A coordenadora, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula, página 194. Bom, começamos aqui pelo mapa da região norte, né? Vamos ver aqui a divisão territorial da região norte. A região norte ela foi dividida em 7 estados, certo? Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, certo? Aqui nós percebemos pelo mapa que o estado de Amazonas é o que possui a maior extensão territorial, certo? E Amapá é o que tem a menor extensão territorial, né? É o menorzinho, né? O Amapá, ok? De acordo com a tabela, você pode até verificar na tabela da página 194 em números, né? Essas informações em números, ok? E o que tem a maior população, de acordo com a tabelinha aqui, certo? Nós temos aqui o Pará, né? O estado do Pará, que tem a maior concentração de pessoas, certo? Ok? E o menorzinho com a concentração de pessoas, né? É Roraima, não é isso? Roraima tem a menor população estimada. Você pode conferir isso na tabela, na página 194, ok? Pronto, né? Então, vamos aqui falar agora um pouquinho sobre a ocupação, como se deu, né, o processo de ocupação populacional da região norte. Bom, primeiro, né, as primeiras vilas surgiram próximas ao litoral, certo? Justamente por alguns fatores, por algumas questões de vantagens mesmo com relação à visão deles, com relação ao mar, né? Eles construíram até em Belém um forte para defender as terras, né, de invasores, e também pela possibilidade, né, das embarcações saírem com as mercadorias, certo? Outro fator importante foi a exploração da borracha em meados do século XIX, atraiu muitas pessoas para a região norte, muitas pessoas migraram para a região norte em busca de trabalho. Outro fator importante que veio desencadear também, né, que fez com que aumentasse o número populacional foi alguns programas criados em 1960 pelo governo, certo? E um desses programas criados foi justamente a Zona Franca de Manaus, que é o polo comercial e industrial daquela região. E o que é isso? São fábricas, indústrias que tiveram incentivo do governo, certo? Ficaram isentos de impostos, justamente para atrair, né, pessoas para construírem fábricas, indústrias na região norte. E isso também atraiu muitas pessoas, né, em busca do trabalho, certo? Agora vamos ver alguns aspectos naturais da região norte. Nós vamos falar agora sobre a floresta amazônica, certo? Lá na página 199, ok? Bom, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, certo? Ocupa cerca de 600 milhões de hectares. Ela cobre 9 países, certo? Incluindo o Brasil, né? E também alguns estados, né? Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e parte dos estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, certo?
Bom, ainda falando da floresta amazônica, vamos ver aqui alguns pontos, ó. A floresta amazônica, ela abrange uma grande biodiversidade na floresta, certo? Tanto vegetações como também a questão dos animais. Mas está acontecendo um problema muito sério na floresta, que é a devastação da floresta, ocorrida, né, pela a extração ilegal da madeira, né? Muitas áreas estão devastadas, áreas enormes, certo? E está tendo essa devastação, esse desmatamento que está prejudicando tanto as espécies, né, as espécies nativas, as árvores antigas, né, como também as espécies animais, né, que sobrevivem, né, estão tendo seus habitats destruídos, ok? E prejudicando também muitas tribos indígenas que tiram seus recursos das florestas, porque a gente sabe que a região norte é a região que abrange uma grande quantidade de povos indígenas, né? Inclusive, né, muitas terras, né, elas estão demarcadas, né, ou seja, os indígenas, por lei, têm a posse dessas terras, né? Então, a gente sabe que os povos indígenas, eles cuidam, eles preservam, eles conservam, então eles têm uma importância muito grande, uma importância positiva também na questão da preservação do meio ambiente, né? E com relação à região norte, a gente sabe que é onde tem a maior concentração de povos indígenas, né? E por lei eles têm esse direito garantido, né? Só que a gente sabe que muitos não respeitam, né? Não estão respeitando esses direitos, ok? Agora vamos falar, ainda dentro do aspectos naturais, sobre o rio Amazonas, um rio tão importante, né? Um rio que serve para muitas pessoas, né? Tira o seu sustento, sobrevivem desse rio, ok? Vamos ver aqui um pouquinho da história do rio Amazonas, né? Bom, o rio Amazonas, né? O Amazonas é um rio brasileiro que nasce na Cordilheira dos Andes, certo? Ele é o maior do mundo em volumes de água, certo? Ao chegar às serras brasileiras, o mesmo recebe o nome de Solimões e só se torna rio Amazonas quando converge com o Rio Negro, né? Quando ele junta com o Rio Negro, se encontra, né? Nesse encontro, as águas escuras provenientes do Rio Negro não misturam com as do Rio Solimões, né? Que são claras, e isso vai aparecer assim, vai surgir ali um fenômeno muito grande por conta das cores das águas, né? Então o rio Amazonas, né? Ele é um rio, como ele é um rio de planície, ele é muito utilizado, né, para as navegações tanto de pessoas, né, como também de mercadorias, né? Muitas pessoas precisam desse rio porque tira o seu sustento de lá, certo? Então é um rio que é muito importante, assim como a floresta amazônica. Aqui tem algumas atividades econômicas da região norte, né? Essas atividades econômicas, página 207, temos aqui a agricultura, a pecuária, o extrativismo, indústria, comércio, transporte e turismo. Bom, gente, a agricultura, existem alguns produtos cultivados na região norte, né, que são típicos da região norte, né, como o açaí, né, ele é típico da região norte. Dá uma olhadinha na página 207, né, temos o guaraná, a juta, o café, a malva, tem alguns produtos que são cultivados lá, né. Todas essas atividades econômicas são importantes para o desenvolvimento econômico da região norte, daquela região, certo? Só que a agricultura, né, quando tem dois tipos, né, temos a agricultura comercial e a de subsistência. A de subsistência é quando uma família ela cultiva vários produtos em terras, nas suas propriedades, né, propriedades pequenas, e também tem a atividade da agricultura comercial, que geralmente é o cultivo de um produto em grandes propriedades, né? E aí vem um problema, que às vezes esse cultivo em larga escala está prejudicando a floresta, né? Porque vai retirando ali aquela vegetação para dar lugar às plantações, certo? Então, um problema também que está afetando a floresta, a agricultura. A pecuária, né? A principal criação da região norte é o gado bovino, certo? Para corte e também a criação de búfalos, né? Os búfalos, gente, eles se concentram na ilha de Marajó, no Pará, certo? A pecuária também é muito importante, né? É uma atividade
que tem um grande desenvolvimento na região, mas assim como a agricultura, ela também está desenvolvendo alguns probleminhas com relação à floresta, né? Tá tirando vegetações para dar lugar aos pastos e isso prejudica. Tem o extrativismo, né? Que é a retirada de produtos, né? Tem o extrativismo vegetal, mineral e o animal, que também é muito importante, né? Esses 3 tipos de extrativismo, porque muitas famílias de comunidades, né, lá da região norte retiram esses vegetais justamente para poder sobreviver, né? Bom, a indústria e o comércio da região norte, página 209, né? Os maiores centros, né, centros industriais da região norte é Manaus e Belém, ok? E atualmente a produção da região concentra-se principalmente em aparelhos eletrodomésticos, produtos químicos e motocicletas. Aí é onde entra a Zona Franca de Manaus, certo? A Zona Franca que foi criada, né, justamente, né, como o polo comercial, como aqui vem dizendo, ó, um grande polo industrial, comercial e agropecuário da região norte, onde abrange uma grande variedade de comércios, indústrias, né, que tem o incentivo do governo, justamente, né, para dar um melhor desenvolvimento para aquela área. A questão do transporte, né, a principal via são os rios, certo? Página 210, certo? São os rios. As ferrovias não são pouco utilizadas, né? É mais para transporte de minérios. O transporte aéreo também é bastante utilizado por conta da distância, né, dos lugares. E o turismo, ele é muito importante também na área, na questão do artesanato das pessoas, né, da região norte e também com relação à parte natural, né, a floresta, o rio, né, isso chama muita atenção dos turistas. Então o turismo também, ele tem um bom desenvolvimento na região norte, ok? E folclore, né, que são as manifestações culturais da região norte, né, aqui nós temos as danças, as comidas típicas, né, que tem pratos típicos que é mesmo originário daquela região, né. Temos aqui a questão dos indígenas, né, que trazem essa questão do artesanato, alimentação também, eles têm uma grande influência lá, certo? Bom, agora nós iremos, eu espero que vocês tenham, né, vocês tenham relembrado, ajudado vocês a relembrar alguns pontos importantes da região norte. Agora nós iremos abordar a região nordeste, certo? Página 213, ok? Vamos lá? Bom, gente, a região nordeste ela é formada por 9 estados, certo? 9 estados, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, certo? Aqui nós temos um mapa, no livro de vocês, na 213, nós temos um mapa, dê uma olhadinha aí, por favor, ok? Certo, meninos? E aí, meninos, nós podemos perceber aqui, de acordo com a legenda, certo? Que Bahia, né, com a legenda, com a tabela, né, e com o mapa, né, nós podemos perceber que Bahia é o estado que tem a maior extensão territorial, certo? E o menorzinho aqui, né, nós temos aqui, de acordo com a nossa tabelinha aqui, né, é Sergipe, certo? É o menorzinho em área, ok? Então vamos aqui falar um pouquinho da história da região Nordeste, né? Vamos ver aqui alguns pontos principais, como se deu a ocupação da região Nordeste. Agora vamos falar da região Nordeste. Vimos a região Norte, agora vamos nos concentrar na região Nordeste. Bom, o Nordeste brasileiro, né, representa a primeira zona de povoamento com o que diz respeito aos colonizadores portugueses, né? Porque foi a primeira região onde eles desembarcaram, não foi isso? Os colonizadores portugueses, certo? E aí, com essa ocupação da região norte, que também se deu no litoral, por conta da visão, das embarcações, que facilitava, certo? E por isso, né, ficaram ali no litoral, né? E em muitos estados, né, foram criados também fortes, justamente para a defesa das terras, certo? Como aqui vem explicando. Essa parte de ocupação, vocês, 215, viu? Pode dar uma olhadinha no 215. Ok?
Agora vamos ver aqui os aspectos naturais da região Nordeste, né? Nós sabemos que a região Nordeste, ela é marcada, né? Ela é uma característica da região Nordeste, a questão da seca, né? Justamente, gente, pelo clima, que é o clima predominante, que é semiárido, né? A vegetação é a caatinga justamente por causa do clima da região. Mas por que que a região Nordeste, ela tem essa característica de clima quente, tem a seca? Gente, é justamente por causa da localização geográfica do nosso estado, no caso o Ceará, mas abrangendo toda a região Nordeste, né? É justamente pela localização da região Nordeste, que fica na zona intertropical da Terra, né? Então, por causa da quantidade de luz que incide na superfície do local, a temperatura é muito elevada durante o ano todo, né? E as chuvas, elas não são, como é que vem dizendo? Ó, nessa região as chuvas não são bem distribuídas, né? Então elas não são bem distribuídas, porque a gente sabe que é uma característica da região Nordeste, temos duas estações, né? A da seca e a estação chuvosa, não é isso? Então, os climas que predominam aqui na região Nordeste é o tropical, semiárido e equatorial úmido. Nós sabemos que no sertão, no Nordeste, né, o clima predominante é o semiárido, mas a gente sabe que nas partes das serras, o clima já fica mais, né, não fica tão quente, né, fica mais agradável. Aqui a vegetação típica, né, a caatinga, né, que significa mata rala, né, porque ela vai, ao longo do tempo, né, ela vai ficando cinza, né, vai ficando acinzentada, e esse nome é de origem tupi, certo? Então, justamente por conta do clima semiárido, né, essa caatinga, essa vegetação chamada caatinga, ela se adapta muito bem, porque a espécie da vegetação, ela consegue armazenar água, né, no período que tem chuva, e quando está no período da seca, né, elas perdem as suas folhagens, justamente para reter não perder água, né, durante o período de seca. Agora vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia da região Nordeste, né? Nós temos algumas bacias importantes, né? Como São Francisco, Parnaíba, Mearim, Pindaré, Itapecuru e Gurupi, certo? Nós vamos falar aqui de duas muito importantes, que é a Parnaíba e a bacia do Rio São Francisco, certo? A bacia hidrográfica Parnaíba envolve os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. É a segunda bacia mais importante da região, certo? Entretanto, grande parte de seus rios, como o Rio Canidé e o Rio Poti, é intermitente, ou seja, eles deixam de existir durante o período da seca. Então, são rios temporários, né? E já a bacia do Rio São Francisco, né, é a principal bacia, certo? E ela já não é temporária, né? Ela já é um perene, que a gente chama, quando não seca no período da seca, né? Ok? E o Rio São Francisco, ele tem uma grande importância agora nesse momento, né? Porque a gente sabe que está tendo a transposição do Rio São Francisco para as áreas do sertão nordestino, né? Para abastecer, né, justamente esses rios temporários, né? E diminuir a questão da seca no sertão do Nordeste. As principais atividades econômicas da região é a agricultura, pecuária, né? O extrativismo, indústria, comércio, transporte e turismo, né? Aí cada uma tem as suas características, né? A agricultura, dependendo do clima do lugar, né? Porque a região Nordeste, ela também é dividida em 4 sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Meio Norte e Sertão. Página 224. Então, dependendo de onde de qual divisão esteja, o estado da região Nordeste, né? Então, vai ser aquele produto agrícola típico daquela área, certo? Na questão da pecuária, que é uma atividade das mais importantes da região Nordeste, né? O que se caracteriza aqui é o gado ovino e caprino, né? O Bahia fica em primeiro lugar nessa criação e Ceará vem em segundo. No extrativismo, né, que é a extração, nós temos a pesca, que se destaca bastante no extrativismo animal, a coleta de vegetal, né, a carnaúba e o babaçu no extrativismo vegetal, a pesca no extrativismo animal e na mineração, que é
extrativismo mineral, né, o petróleo e a extração de sal, certo? A indústria, podemos chamar de indústrias extrativas ou indústria de transformação dos produtos que são retirados, né, da natureza, aí vão ser transformados na indústria. O comércio da região Nordeste, ele se dá mais nas capitais, né, da região Nordeste, nos estados, né, nas capitais dos estados, sendo que tem algumas partes do interior que estão bem desenvolvidas, que também abrange grande parte dos comércios. Os transportes, as rodovias, elas são bastante utilizadas, certo? A rede ferroviária também não se destaca tanto, assim como na região Nordeste, né? O transporte fluvial, né, depende do Rio São Francisco, né? Também ele serve como navegação e como sobrevivência para muitos povos, né, que transportam pessoas e mercadorias no Rio São Francisco. E o transporte aéreo é bastante utilizado na questão do turismo, certo? E o turismo, ele tem assim uma grande força na economia da região Nordeste por conta das belezas naturais que apresentou aqui na região Nordeste, as praias belíssimas da região Nordeste, né? As capitais também são muito procuradas, certo? E outras cidades, né? Também as serras são muito procuradas. O turismo, ele abrange o artesanato, né? Ele vai pegando tudo isso, certo? Então ele aumenta, né, o progresso da economia na região Nordeste. E a cultura da região Nordeste, né, ela é muito variada, certo? Ela tem origens de acordo com a formação dos povos, né, que teve a questão da miscigenação logo no começo, né? Então, a cultura da região Nordeste sofreu, sim, influências, né? E nós temos aqui vários, vamos ver aqui, ó. Temos aqui a dança, comidas típicas, o artesanato, que é muito rico, né? A questão do couro, os cordéis, certo? Então, a cultura da região Nordeste, ela tem uma influência dos povos indígenas, dos povos africanos, dos portugueses, certo? E de outros povos imigrantes, mas os principais povos, né? Os principais povos que deram origem, né, à cultura do Nordeste são os africanos, os indígenas e os europeus, certo? Então é isso, meninos. Eu espero que eu tenha explicado, feito vocês relembrar muitas coisas da região Norte e Nordeste. Agora é com vocês vão fazer leitura desses textos, depois vão responder o trabalho avaliativo e entregar nas datas combinadas, certo? E com relação à correção das atividades extras, no próximo vídeo eu farei as correções, certo? Da atividade extras que eu passei no vídeo anterior, ok? Combinado? Então, o trabalho de vocês é fazer o trabalhinho avaliativo. Bom, tá aqui. Trabalho avaliativo são 10 questões entregadas dia 6 e 7 de agosto, das 8 às 12 horas, no Colégio 21 Educar. Beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá?